Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Eu tinha postado um vídeo no comecinho sobre o derrame pleural que a minha mãe teve, né? Foi falência pulmonar, tinha bastante secreção. E ela fez uma cirurgia, tem uns 6, 7 meses mais ou menos atrás, uma cirurgia torácica para poder drenar a infecção, né, do pulmão e para poder respirar melhor. E tiraram um pedaço da pleura, que é uma parte que tem no pulmão, para poder fazer biópsia. O resultado levou 30 dias para poder o médico conferir, né, ver lá. Ela deu câncer no pulmão, câncer maligno, né? E começou a tratar, né? Infelizmente eu não pude acompanhar ela até a capital para as quimioterapias, porque eu tenho 2 crianças especiais. Minha prima, que graças a Deus estava acompanhando ela. Que deu, claro, todo o suporte que ela precisou. E eu fazia o que podia, né? Na hora que eu podia. Ajudava em outras coisas também. Enfim, a família toda ficou unida. Minha tia, minhas primas. E ela tava fazendo quimioterapia. Ela já tava, acho que já tinha feito 4 sessões já da quimio. O pulmão já estava quase limpo, né? O pulmão estava quase limpo, então é sinal que a quimioterapia estava resolvendo o problema. Mas ela estava muito debilitada, ela não estava querendo... Ultimamente ela não estava querendo comer, se alimentar, enjoou mistura, né? Carne, enjoou feijão, enjoou arroz, enjoou macarrão, enjoou tudo. Tanto que ela gostava de macarrão, ela falava assim: ei, faça um macarrãozinho pra mim. Ou eu fazia aqui em casa e levava pra ela, ou eu fazia lá pra ela comer. Ou alguma outra coisa que ela pedisse. Enfim. Ela, dessa falência pulmonar, começou a fazer... saiu a biópsia, né, depois da cirurgia do tórax. Ela começou a fazer químio. Só que nos últimos 15 dias anteriores do falecimento dela, ela tava muito diferente, muito mudada. Você perguntava uma coisa pra ela, ela respondia outra. Como se os sentidos dela não tivessem normal. Aí a gente começou a ficar preocupado, né? Todo mundo falava assim normal com ela sempre respondia alegre, brincava até. E falava com fé em Deus. Ela sempre tinha fé que ia ficar boa. Entendeu? Na última semana, que foi a semana que ela chegou a falecer, ela foi pra capital com a minha prima colocar um catéter aqui, lá nela, pra ter mais facilidade de fazer o tratamento, pra colocar a aplicação da químio, ou até mesmo pra pegar uma veia, porque eu não tava conseguindo mais pegar a veia. Ela tava totalmente desidratada. E no dia... Isso foi na sexta-feira, né, que ela colocou o catéter. Acho que dia 11 de agosto. Aí ela chegou, né, chegou tarde, porque demorou um pouquinho. No sábado de manhã ela já não queria ficar acordada há muito tempo, sabe? Só queria dormir. Ela falava que era anestesia. Ela falava que o médico tinha falado, hora médica, que anestesia
ia dar muito sono, não sei o que lá. Tá certo. Tanto é que ela era uma das únicas pessoas que estava apta para colocar o catéter. Ou seja, ela estava bem para colocar pro procedimento, né? Eles examinam lá uns negócios, exame, tudo. Ela chegou e só queria dormir, né? Eu fui no sábado de manhã logo cedinho, antes das 9 lá, conversar com ela, ver como que ela tava, como que tinha sido. Ia fazer a comidinha dela, perguntei se ela não queria se alimentar mais. Aí a gente perguntando as coisas, ela respondia a outra. A gente conversou. Foi o dia todo assim, ela queria mais dormir, ela não queria muito interagir com a gente. E a gente achando que era por causa da anestesia. Aí a moça, uma amiga nossa, que foi enfermeira, graças a Deus que Deus enviou, é uma conhecida da gente, que graças a Deus dava suporte pra ela, não cobrava nada, nunca cobrou, cuidou com muito amor. Foi trocar a bolsa do dreno que ela tava no tórax, que ela tava no pulmão, né? E ela sempre era ativa, ajudava a moça a trocar a bolsa e tudo. E nesse dia ela não queria. A moça conversando com ela e ela querendo dormir de novo. Que foi nesse mesmo sábado. Aí certo. Aí mãe, quer comer antes de sair de lá? Isso foi no sábado, né? Aí eu fiquei lá um pouquinho, até uns até umas 11 e pouco. Aí eu vim fazer meu almoço, deixei as coisas dela prontas e vim fazer meu almoço. Aí depois eu voltei pra lá de novo, cerca de 1h30. Por volta de 1h30 da tarde eu voltei. A gente conversando, só que ela só queria dormir. Ela não queria mais nada. Aí chegou umas 18 horas, eu falei, mãe, quer comer? A senhora vai jantar o quê? Aí ela, tava com vontade de comer uma coisa, só que eu não lembro. Aí ela disse, eu quero uma sopa. Aí eu peguei com a minha prima, com a minha outra prima, a gente fez uma sopa, ela comeu a sopinha. Meu pai disse que ela comeu à noite, né? A gente fez a sopa, deixou a sopa no fogo e eu vim pra casa. Aí ela comeu a sopa e foi. Foi dormir, né? De novo. Aí no domingo de manhã, né? No dia 13 de agosto, ela acordou, não queria nada, só queria tomar água. Água. Eu coloquei um pouquinho de água assim no copo que ela pediu. Aí ela disse, pode encher, ó. Aí eu peguei e enchi, né? Na hora que ela pegou o copo, ela fez assim, ó. Ela soltou, ela não tava mais com controle dos nervos, né? Dos ossos. E, gente, ela quase se molhou, né? Eu tirei a capa do sofá rapidinho, arrumei lá pra ela voltar pro sofá de novo. Aí ela voltou. Aí minha prima insistiu bastante que ela não queria comer nada de manhã, domingo. Ela chupava uma laranja. Aí deu uma bandinha assim da laranja, uma parte da laranja. E ela chupava a laranja e esquecia de novo. E ela tinha me falado que a minha prima tinha falado que ela não tava indo pro banheiro fazer xixi. Aí a gente começou a falar, eu falei assim, ela tá com falta de apetite, tá sem ir no banheiro, eu vou na farmácia, porque tem uma farmacêutica aqui, profissional. Falei, eu vou na farmácia, pedir uma vitamina, né, pra ver se fortalece um pouco mais ela, porque ela podia tomar vitamina. Aí, só que ela não reagia, aí a gente começou a conversar com ela, ela não queria falar mais nada, não se comunicava mais, só queria dormir. Aí minha prima falou assim, se a senhora não for no banheiro fazer xixi, a gente vai ter que levar pro hospital. E realmente, aí com muita insistência, ela levantou, eu levei ela no banheiro. Aí assim que ela terminou de fazer o xixi, ela dormiu. Ela dormiu.
Ela dormiu no vaso sanitário. Aí eu, mãe, já terminou. Acordei ela, falei assim, mãe, já terminou. Aí ela se limpou, né, se secou. Ajudei ela a pôr a roupa e levei ela de volta pro sofá. Quando a gente chegou no sofá, a gente decidiu. Mesmo assim, levar ela pro hospital. Ela, não quero ir. Só que depois ela parou de responder, sabe? A gente falava, ela não respondia. A gente colocou ela no carro, ainda tava caminhando ela. Quando chegou no hospital, ela ficou na cadeira na cadeira de rodas até colocarem ela numa maca. Foi aplicado morfina, né, pra dor, que é o que ela já tomava, e 2 vitaminas C, vitamina C. No segundo frasco de vitamina C, minha mãe começou a fazer assim, ó, pra trás, com a cabeça. E a minha prima falou assim, isso não é normal. Aí eu fui chamar o enfermeiro chegou e falou assim, é normal. É normal isso aí. Eu falei, tá certo. Só que a gente não tirava da cabeça. Aí quando passou a enfermeira que era mais experiente, que eu já tinha falado com ela, ela já tinha atendido minha mãe, eu puxei ela, eu vou fazer uma aplicação. Eu falei, moça, vem aqui, pelo amor de Deus. Ela pegou e veio. Eu falei, isso que minha mãe tá fazendo com a cabeça é normal? Ela disse, não. Aí ela pegou, foi chamar o médico veio, rápido, organizou minha mãe, chamou os enfermeiros pra colocar ela na ala vermelha, na estabilização. Tiraram a roupinha dela, deixaram ela só com a coberta. Acho que pra ver os negócios lá dela. Aí ela ficou. Aí depois que a enfermeira pegou o prontuário dela, o médico olhou. Ele terminou de olhar e veio conversar com a gente. Aí ele perguntou se o tratamento que ela tava fazendo, a quimioterapia, era pra curar ou era apenas pra ela não sentir dor. A gente falou que não sabia, porque realmente a médica dela não falava pra que era. Só falava que era pra aliviar. Foi assim que a médica falou, pra aliviar os sintomas do câncer, né? Do CA. Aí a minha prima entregou um exame de cintilografia dos ossos, onde o médico olhou e falou que ela já tinha tomado o corpo dela, o câncer. Ou seja, o câncer não estava primeiro no pulmão, pelo que a gente entendeu. O câncer já estava no corpo dela todo, já tinha tomado a medula espinhal, já tinha tomado a coluna dela, já tinha tomado uma parte dos braços, perna, e essa parte aqui também dela. E tava cheia de nódulo, cheia. Mas a gente achou que ela ia ficar bem. Depois a gente começou a entender por que ela tava andando meio concha. Tipo assim, ela não tava segurando o tronco direito, sabe? Essa parte do corpo. Ai. Aí a gente falou que não sabia, depois que ele olhou os exames. Aí ele falou assim, ó. Pela idade da dona Terezinha, como a gente não sabe pra que era, o intuito do tratamento da quimioterapia dela, se viesse montado pra gente se viesse já um relatório, a gente conseguia dar a tratativa de uma forma mais avançada, né? Aí ele explicou lá. Aí ele conversou, ele falou assim, vocês são o que dela? Eu falei, eu sou filha, ela é sobrinha. Aí ele falou assim, olha, o estado da dona Terezinha é delicado e ela vai precisar de cuidados. Aí conversou, aí ele perguntou assim,
eu preciso saber se acaso, se no caso de haver uma piora, se vocês autorizam a gente reanimar ela no caso de uma parada cardíaca ou usar outras medicações mais fortes ou até mesmo colocar no aparelho. Aí eu falei, não, doutor, não precisa. Se ela tiver que descansar, ela vai descansar sem ser judiada. E isso fica rodando na minha cabeça. Sabe? A gente fica sem saber se tomou a decisão certa. Aí eu falei, não, eu não quero que vocês façam isso, porque vai judiar até ela. Eu já tinha visto a situação da minha mãe, ela tava muito fraca. Ela tava muito fraca, acho que ela não tava pesando nem 50 quilos mais. Ela não tava bem, ela não tava mais com a gente. Eu falei, não, se acaso isso acontecer, eu preciso... Podem deixar ela descansar na hora que ela quiser. Eu não ia ser egoísta de deixar minha mãe passar por diversas coisas pesadas, sendo que ela não ia aguentar. Aí eu colocar no aparelho e depois iam ligar, falando que... perguntando se podia desligar os aparelhos porque minha mãe tinha falecido. Eu não ia aguentar, ia ser pior. Aí pediram pra mim assinar um termo, precisava de outra testemunha. Eu assinei o termo, só que como minha prima tava muito descontrolada, ela tava muito nervosa, ela tava chorando demais. Eu tive que esperar minha outra prima chegar pra poder assinar, que a gente não permitia esse tipo de tratativa. Aí minha prima chegou, né? Só que assim, ela tava estável ainda. Ela não tinha dado nenhum sinal de piora, não. Ela só continuava com aquele movimento da cabeça que a gente não tava entendendo. Aí minha prima chegou, minha prima e a cunhada dela, né? Que é a mulher do meu primo. E na hora que ela chegou, que assinou, a gente... Aí o enfermeiro falou assim, olha, ela está estável, a gente tá esperando só uma vaga pra transferir ela pro quarto, né? Que no caso seria a enfermaria. Aí pra mim tava tudo bem, entendeu? Aí deram um cartãozinho assim pra pegar umas coisas de higiene pra ela, uns negócios lá que ia precisar. Eu falei, tá certo. Aí a menina assinou, as 4 montaram no carro, né? Mais o motorista e a gente já veio embora. Só que assim, antes de descer a avenida principal da cidade, que é pegar o caminho pra vir pra outra cidade, porque o hospital não é na cidade que a gente mora, não, a gente mora no interior. Aí meu pai me liga. Aí eu atendi. Na hora que eu atendi, ele falou assim, ó, o rapaz do hospital tá querendo falar com você. Aí eu falei, gente, vamos voltar, que o rapaz tá querendo falar comigo. Eu achei que era alguma coisa sobre o quarto que já tinha saído, entendeu? Pra ela mudar. Aí na hora que a gente tava voltando, a assistente social ligou. Ela falou assim, dona Domingas, a senhora tá aqui em Itabaiana ainda? Eu falei, a gente tá sim. Ela falou assim, eu preciso que a senhora dê um pulo aqui no hospital, que o médico quer falar com a senhora. Aí o motorista nem estacionou o carro direito, né? Parou no meio da rua lá. Um pouco afastado, a gente desceu a pé. E foi onde eles colocaram a gente na sala da assistente social. Entramos às 4. O médico falou que ela teve uma parada às 17h15 da tarde. Sendo que a gente tinha chegado de manhã cedo com ela no hospital. Ela teve uma parada e não resistiu. Aí foi um dia de muito desespero, porque
A minha tristeza maior não foi perder ela pra essa doença, sabe? A minha tristeza maior era a vontade de ver que ela tinha. Ela queria muito se recuperar. A gente passou, mesmo com todo o transtorno, a gente teve que cuidar de funerária. A minha mãe foi no carro, sentada, e voltou no caixão. Eu perdi o amor da minha vida para uma doença que não tem cura, para uma doença injusta. Que eu não esperava. A gente não esperava que ela fosse assim. Ela tinha muito para viver ainda. Ela ficava se olhando assim, ela falava assim, eu tô magrinha, né? Eu falei, não, mãe, impressão da senhora, eu acho que é a roupa. A gente ficava tentando fazer com que ela não colocasse na cabeça que ela tava muito debilitada. O médico foi muito atencioso, o pessoal do hospital. Mas minha mãezinha descansou. Eu sou filha única, gente. Ela me pegou na maternidade, eu tinha 3 dias de vida. Ela salvou a minha vida. E eu não pude fazer nada pela dela. Acho que se eu não tivesse meus filhos hoje, eu nem sei o que seria de mim. Eu não aguento ficar muito tempo na casa dela. Meu pai tá vivo, mas eu não aguento ficar lá. Eu acordo às madrugadas chorando, assustada. Eu queria muito acreditar que isso não tivesse acontecido. Que foi só um momento, foi só um sonho, um pesadelo. Mas não é. Então, pra você que tem a sua mãe, cuide bem dela enquanto ela tá viva. A morte é algo feio e triste. Não tem nada de bonito, não. Ela descansou, mas é feio. É feio, a morte não é bonita. Hoje fazem 30 dias que ela faleceu. E eu ainda lembro da última vez que o médico permitiu que a gente entrasse na sala. Eu achei que ela tava com frio. Eu falei, mãe, a senhora tá com frio? Aí ela olhou assim pra mim. Ela só respirou. Minha mãe não falava mais. Ela não tava mais comigo, não tava mais com ninguém. Minha mãe já tinha ido e a gente só tava. Sexta-feira é a missa de 7º dia. Eu tô tomando remédio pra depressão e pra ansiedade. Pra dormir. Senão eu não consigo. Não dá, não consigo desligar. Minha vontade é a esperança dela ligar, falando assim, ó, vale pra mim, que ela sempre ligava quando precisava fazer alguma coisa. E algumas vezes eu era meio bruta, né? Meio assim, inconsistente. Eu falava, mãe, já vou. Tenha paciência. Eu tenho gêmeo, gente. Eu tenho 2 crianças. E não é fácil, porque eles são autistas. Grau 3 de suporte. Então assim, eu não tenho vida nem pra mim.
E eu perdi metade da minha vida quando ela foi embora. Mas já tem um mês. É minha mãe. Podem passar 1000 anos. Eu não vou esquecer o rostinho dela naquela cama. Sem conseguir falar. Aquele olhar de socorro.